Olá, meus amados, tudo bom? Hoje nós vamos dar início ao estudo de mais um livro da Palavra de Deus. Estudaremos sobre o livro de Jonas. E hoje nós estaremos começando aí com uma introdução básica sobre esse livro. Bom, primeiro fica já de cara aqui registrado que eu acredito que todos vocês que estão me ouvindo, de alguma certa forma, já ouviu alguma história do livro de Jonas. Se eu não estiver enganado, você já deve ter ouvido sobre a história lá que está no livro, onde um grande peixe engole Jonas, e Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois o peixe o vomita à beira da praia. Por mais que esse fato seja um fato surpreendente dentro da história, do contexto do livro de Jonas, temos outras coisas que são de extrema importância para o nosso relacionamento com Deus, além do que está por trás deste fato também do grande peixe. Algumas pessoas, dando asa à imaginação, focam muito no grande peixe, outros focam muito em Jonas, mas a verdade é que o personagem principal desse livro é Deus. O Senhor, dentro do livro de Jonas, ele é apresentado não apenas como o Senhor de Israel, mas o Senhor de todo o universo, o Senhor de todas as coisas, o Senhor de todos os povos, o Senhor da natureza, o Senhor da história, é o Senhor de tudo. Por mais que haja objeções por parte de muitas pessoas que neguem a realidade da existência de Deus, do seu poder, da sua soberania e controle sobre tudo, isso não quer dizer que ele não seja Deus. Isso não quer dizer que ele não seja soberano e que ele não detenha o controle sobre todas as coisas. Pelo contrário, por mais que nós possamos negar a existência de Deus, isso não nega a sua existência. Ele existe de fato e ele é Deus de todas as coisas. De longe, o livro não diz que o personagem principal é o peixe ou é Jonas, mas o personagem principal torna a dizer é Deus. O livro começa no versículo 1 com Deus falando, capítulo 1, versículo 1. E o livro termina no capítulo 4 com, diga aí, responda, imagine, com Deus falando. Nós vemos no livro inteiro relatando Deus intervindo na história de forma ativa. Todos os aspectos desse livro descrevem e são como setas que apontam sempre para Deus e para sua imensa sabedoria, para sua imensa soberania, conhecimento, controle, comando, vontade, decreto, ordem, justiça, misericórdia, amor e muitos outros atributos de Deus que fazem parte do seu caráter divino e que são descritos aqui no livro de Jonas. O desejo do meu coração é que por meio da exposição desse livro, o nosso coração possa se alegrar, não apenas em ver a história de Deus, mas ver o nosso Deus se revelando na história de forma tão magnífica e tão fantástica aos nossos corações. Não conhecemos a Deus porque fomos até Ele, mas todos nós conhecemos a Deus porque Ele veio até nós. Esse é o contexto onde nós vemos toda a história de Jonas sendo mapeada, onde Deus vai se revelando a todos aqueles que vão aparecendo dentro do livro de Jonas. Dentro dessa introdução, algumas coisas são importantes ressaltar. A primeira que eu gostaria é de falar quem foi Jonas e qual foi o tempo que ele viveu. Jonas era um israelita, era um judeu, né, um povo de Israel, um profeta do Senhor, filho de Amitai, e ele foi um profeta durante o reinado de Jeroboão II. Esses detalhes estão descritos lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 ao 25, que diz assim: Jeroboão II, filho de Joás, começou a reinar em Israel no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nadab, havia levado Israel a cometer. Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Amate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Jonas, então, foi um profeta do Senhor, filho de Amitai, que viveu durante o período do reinado de Jeroboão II. Se tudo isso se confirma, então, Jonas é um dos profetas mais antigos da história. Ele antecedeu Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Ele veio logo após aí
o profeta Eliseu e viveu durante o período do profeta Amós e Oséias. Jonas foi o primeiro profeta designado pelo Senhor a anunciar a sua palavra a um povo gentil, a um povo pagão, a um povo que não pertencia ao povo de Israel. Foi Jonas então quem profetizou a expansão do reinado de Jeroboão II. E esse Jeroboão II, ele reinou em Samaria durante 41 anos. O reino expandiu muito, mas também foi um período de grande idolatria. O livro de Jonas, além de tudo isso, dessa sua historicidade contida aqui em 2 Reis, apesar de tudo isso, é um livro sobre ataque. Há muitas ideias que muitas pessoas não conseguem conceber a realidade de um grande peixe ter engolido Jonas e ele ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e não ter morrido. Outros não conseguem conceber a ideia de que por meio da pregação de Jonas, uma cidade inteira se arrependeu ao Senhor. Fato é que o próprio Jesus menciona o livro de Jonas e a sua historicidade e veracidade lá em Mateus capítulo 12, do versículo 38 ao 40. Jesus diz o seguinte: alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal da sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes será dado é o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No versículo 41, Jesus deixa muito claro a ideia do arrependimento da cidade de Nínive. Há quem acredite que a cidade inteira não se arrependeu ao Senhor. Mas note comigo o que Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 41. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Jonas. Ao contrário de alguns que tentam refutar a historicidade e a veracidade do livro de Jonas, o próprio Jesus Cristo afirma ambas as coisas. Tanto a veracidade dos acontecimentos descritos no livro de Jonas, como também a historicidade. Jesus nos confirma que todo o livro de Jonas e tudo o que aconteceu ali foi verdade e tudo isso é obra das mãos poderosas de Deus. Algumas características que eu gostaria também de descrever do livro de Jonas são as seguintes. Bom, o livro de Jonas termina com uma pergunta. Diferente de outros escritos, termina como uma indagação, como uma pergunta muito peculiar. Existe um outro livro de um outro profeta que também termina com uma pergunta, que é o livro do profeta Naum. E por incrível que pareça, tanto Jonas quanto o profeta Naum, eles profetizam a cidade de Nínive. Isso é muito interessante. No livro de Jonas, termina com uma pergunta, e essa pergunta reflete a misericórdia de Deus. No livro de Naum profetiza a cidade de Nínive e também termina uma pergunta, mas essa pergunta simboliza a sua justiça e a sua ira, e não a sua misericórdia. Em períodos diferentes que eles profetizam, no período de Jonas o povo se arrepende dos seus pecados e há misericórdia. No período de Naum profetiza, mas não há arrependimento, e por isso Deus derrama juízo e justiça sobre os ninivitas. Outra característica importante é que o livro de Jonas, esse acontecimento do grande peixe ter engolido Jonas, reflete um grande propósito que aponta para aquele que é maior do que Jonas. O próprio Jesus diz isso aqui, que ele é aquele que é maior do que Jonas. E ele também diz que o sinal que lhe seria dado é que assim como Jonas havia passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também haveria de passar 3 dias e 3 noites no coração da terra, nas profundezas da terra. O livro de Jonas então retrata uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. O livro de Jonas também tem um senso teológico impressionante, um senso teológico missional. É o livro de Jonas que descortina, esse desejo de Deus em missões. É o livro de Jonas que descortina na história
o anseio de Deus em alcançar outros povos. É o livro de Jonas que descortina a ideia de Deus ser Deus de todos os povos e não apenas Deus de um povo específico. Deus, ele é criador de todas as coisas e por meio desse livro ele começa a nos revelar o seu propósito de ter um povo dentre todos os povos. E com isso Jonas chega à sua conclusão, por mais que ele reaja com objeções a isso. No capítulo 2, versículo 9, ele chega à conclusão dizendo que a salvação não pertence a ele. Ele diz então que a salvação pertence ao Senhor. E sobre salvação, o livro nos mostra de forma muito clara e de forma muito presente que ela não é algo que nós alcançamos pelos nossos próprios esforços, mas é um presente de Deus concedido pela graça por meio da fé. A salvação então chega até a um povo que é pagão, a um povo que é incrédulo, a um povo que não acredita em Deus, mas quando ouvem a palavra de Deus, eles se arrependem dos seus pecados e alcançam o favor imerecido de Deus, assim como eu, como você, recebemos hoje, ainda é desse jeito. A salvação é pela graça, por meio da fé, e não por meio das nossas obras. Eu queria encerrar esse trecho sobre as características do livro de Jonas, dizendo sobre o que é que o livro diz sobre Deus. Já como eu disse no início, que o personagem principal não é o peixe, né? Não é o grande peixe, não é Jonas, não é a grande cidade de Nínive. O grande personagem principal do livro é Deus. O que é que o livro fala sobre Deus? Bom, o livro fala sobre o amor de Deus e sobre a sua misericórdia. Além do seu grande amor e da sua misericórdia, o livro também fala sobre a necessidade de arrependimento e de abandonar as práticas pecaminosas que ofendiam a santidade de Deus. Nós vemos esse grande amor e misericórdia sendo expressos na vida dos marinheiros que estão ali naquele barco, logo no capítulo 1, que vem aquela grande tempestade. Nós vemos o amor e a misericórdia de Deus sendo manifesto na vida de Jonas, quando ele é lançado ao mar naquela grande tempestade, e Deus é misericordioso e envia um grande peixe para poupá-lo da morte. Nós vemos o amor e a misericórdia de Deus sendo expresso pela cidade de Nínive, onde a cidade inteira reconhece os seus atos pecaminosos e se arrepende deles. Mas, sobretudo, o livro fala sobre a soberania de Deus, do começo ao fim. O livro começa e termina com Deus falando. O livro nos dá indícios claros que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é soberano sobre tudo. Foi Ele que fez o mar, foi Ele que fez a terra, é Ele quem manda o peixe, é Ele que ordena que uma planta cresça e ela cresce, Ele que ordena um vento forte e o vento obedece, Ele que manda o peixe vomitar Jonas e o peixe obedece, Ele que manda um verme, é Ele que fala para o mar para que se agite e ele se agita. Ou seja, o peixe obedece a Deus e a sua soberania. A planta o obedece, o verme o obedece, o mar o obedece, os ventos o obedecem. No episódio dos marinheiros na tempestade, os marinheiros obedecem. No episódio do capítulo 3, quando Nínive ouve a sua palavra, o povo de Nínive o obedece. Mas nós vimos aqui nessa história que existe alguém no meio disso tudo que não obedece a Deus. E por incrível que pareça, não são os pagãos. Por incrível que pareça, que quem não obedece a Deus é Jonas. Quando ele recebe logo a palavra de Deus, ele a rejeita e tenta ir contra a vontade do Senhor. Mas, como Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele move céus e terra para que se cumpra a sua boa, agradável e perfeita vontade. Com isso, nós concluímos que o enredo do livro inteiro é Deus trabalhando, sim, na vida daqueles que não acreditam nele, na vida daqueles que o rejeitaram, mas, sobretudo, o enredo do livro de Jonas mostra Deus também trabalhando na vida do profeta. Deus trabalhando na vida daquele que já diz que acredita nele. Nós vamos ver isso no decorrer da história, que quando Jonas é confrontado em meio à tempestade, ele diz que ele serve ao Senhor, mas ele está em desobediência a Deus. Deus está mostrando para ele
que ele não vê do jeito que Jonas vê. É como se Deus estivesse dizendo para Jonas: Jonas, atente comigo, perceba que ainda que você diga que me serve, que crê em mim, o seu coração está descompassado com o meu coração. O que você deseja é a morte dos pagãos, mas eu desejo misericórdia para eles. O que você consegue enxergar é que os outros precisam de mim, mas você não consegue enxergar que você também precisa de mim. O desejo do coração de Deus é que os nossos corações possam bater em compasso com o seu coração. E do começo ao final, é Deus traçando essa história, movendo céus e terras, para que o nosso coração possa bater em sintonia com o seu. Gostaria de concluir dizendo o seguinte: se a soberania de Deus é expressa em todo o livro de Jonas, nós precisamos sossegar o nosso coração na sua imensa sabedoria. Deus, ele governa soberanamente sobre todo o universo. Não há nem um centímetro sequer deste cosmo que Deus não esteja presente e fazendo cumprir a sua soberana vontade. Tudo na história e no tempo está ao alcance de Deus. O vento, o mar, as plantas, os animais. Nós vemos nitidamente no livro de Jonas que os homens, os peixes, os vermes, o vento, o mar, todos os seres humanos, os animais, o vegetal, tudo isso está debaixo da soberania, do controle e do poder de Deus. Talvez a gente consiga pensar em uma escala muito pequena o que é que significa dizer que Deus é soberano. Mas no decorrer dessa exposição, veremos que Deus controla todas as coisas para que se cumpra a sua vontade. E ela é maravilhosa para as nossas vidas. Às vezes a vontade do Senhor contradiz aquilo que nós desejamos. E quando tentamos fugir da sua vontade, Deus faz com que as tempestades nos atinjam e nos aflijam, para que o nosso coração possa voltar a bater novamente em sintonia com Ele. Deus é Deus sim das grandes coisas. Deus é sim um Deus das coisas miraculosas e inimagináveis. Mas Deus também é um Deus das coisas simples. Deus também é um Deus das coisas pequenas. Deus é um Deus de grandes milagres, mas Deus é um Deus também que opera milagres por meio de conversas simples, por meio de pessoas simples, de situações que a gente possa pensar: Deus não está operando nisso, mas Deus está operando nisso, porque Ele é soberano e opera sobre todas as circunstâncias de todo o universo. Gostaria de trazer duas implicações para as nossas vidas a respeito do livro de Jonas. A primeira é o seguinte: se Deus é soberano e você crê nisso, descanse nele. Se você está em Cristo, se você já passou pelo novo nascimento, se você se arrependeu dos seus pecados e expressa essa sua fé em Cristo Jesus e talvez esteja perturbado por alguma situação na sua vida, eu queria te dizer, descanse nele. Mas, se você ainda não passou pelo processo de conversão, se você ainda não nasceu de novo, eu gostaria de te dizer, não descanse. Não descanse enquanto você ainda não tiver a resposta do destino da sua eternidade, do destino da sua vida após essa vida aqui na terra. Mas se você já crê em Cristo e já se arrependeu dos seus pecados, se você hoje é um cristão em Cristo Jesus, você hoje pode sim descansar em Deus. A segunda implicação é: pare de fugir e de brigar contra Deus. Se Deus é todo poderoso e soberano, eu tenho que parar de fugir dele. Não há nenhum lugar que eu possa me esconder ou me afastar da sua presença. Nós não devemos fugir da sua presença, nós devemos correr para a sua presença. E isso aqui eu não me refiro apenas a chamado ministerial, mas eu me refiro a uma vida de devoção e de obediência ao Senhor. Eu me refiro àqueles momentos em que Deus quer falar com a gente cara a cara. É sobre isso que eu estou falando, de não fugir de Deus. Naqueles momentos onde Deus quer falar com a gente no nosso íntimo, no mais profundo do nosso coração. Não fuja do Senhor. Não seja indiferente com as circunstâncias que têm acontecido na sua vida. Não pense que tudo isso é obra do acaso. Consiga enxergar pelos olhos da fé que Deus move céus e terras para que o nosso coração bata em sintonia com o seu coração. Que
Deus abençoe a gente por meio da exposição desse livro de Jonas. Em nome de Jesus.